Olá pessoal, nessa aula a gente vai continuar investigando o processo de digestão e de absorção dos alimentos. Lembrando que na aula passada a gente falou, a gente viu o que acontece na boca, no esôfago, no estômago, falamos dessas três estruturas, de modo que nessa aula eu quero investigar o que acontece principalmente no intestino, em termos de digestão e depois de absorção, e investigar o papel de três estruturas acessórias, que são o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas no processo de digestão. Ok? Então aqui tem uma figura só para a gente lembrar quais são as principais porções do intestino. Eu quero começar falando do intestino delgado. A gente pode dividir o intestino delgado em duodeno, a porção inicial, lá conectada com o estômago, jejuno e ilho. O intestino delgado é uma estrutura bastante comprida, ele possui quase 7 metros, então é uma estrutura que, se esticada, ela é bastante comprida. É uma estrutura fundamental para o processo digestivo, vocês já vão ver. E a digestão no intestino delgado, ela depende basicamente de duas substâncias, duas substâncias que são bastante complexas, que são a bile e o suco pancreático. Vamos lá, vamos olhar para essas duas substâncias e para o papel dessas duas substâncias no processo digestivo. A bile é produzida no fígado por células especiais lá do fígado que a gente chama de hepatócitos. Os hepatócitos eles sintetizam e secretam a bile, e a bile, por meio de um duto, é armazenada numa estrutura que fica logo abaixo, junto ao fígado aqui, que a gente chama de vesícula biliar. A função da vesícula biliar é armazenar a bile, concentrar a bile e secretar a bile só no momento em que o alimento está lá no intestino delgado. Porque, em última instância, se vocês acompanharem essa figura, vocês vão ver que a bile ela é secretada, ela segue por meio do duto biliar comum e vai ser secretada lá no duodeno, lá na porção inicial do intestino delgado. É lá que ela vai agir, é lá que o alimento está. Então, a função da vesícula biliar é, nos períodos entre as refeições, ela armazena a bile para secretar só no momento correto. A gente vai ver na aula seguinte como é que se dá esse controle, é um controle bastante fino, bastante preciso. E o que a bile faz, pessoal? A bile tem um papel que a gente chama de emulsificante. A bile ela age fundamentalmente na digestão de gorduras. E a função dela é emulsificar a gordura. Emulsificar significa que ela quebra pedaços grandes de gordura em pequenos pedacinhos, que a gente chama de micelas, para que as enzimas digestivas, as lipases, as enzimas que quebram gordura, possam agir. Vocês conseguem ver que eu aumento muito a superfície de contato e aumento muito a possibilidade de ataque enzimático se eu tenho pequenas micelas. E é essa a função da bile. É a mesma função de um detergente. Todo mundo aqui já lavou louça e a gente sabe que a gordura não se dissolve em água. A gordura fica lá e é difícil remover ela. O que eu faço? Eu misturo água e detergente. O detergente ele emulsifica a gordura, ele quebra a gordura em pequenos pedacinhos e esses pedacinhos são eliminados junto com a água. A bile faz a mesma coisa, ela é quase um detergente natural. E ela possui essa função graças à sua composição química, que basicamente é composta de sais biliares, quase 70% da bile são sais biliares, fosfolipídios, 22%, colesterol, bilirrubina e outros componentes. Então, esse composto é que dá essa função emulsificante da bile. Tudo bem? Ela não faz digestão química, ela simplesmente quebra as moléculas de gordura para que as enzimas, para que as lipases possam agir. Bom, e o suco pancreático? Como o nome diz, o suco pancreático é produzido pelo pâncreas, uma estrutura acessória do sistema digestório. O pâncreas, vocês já ouviram falar, é um órgão, é uma glândula tanto endócrina quanto exócrina. Endócrina porque fabrica um hormônio, 2 hormônios, vocês vão ver isso mais para frente, que é a insulina e o glucagon. Mas o pâncreas também é uma glândula exócrina, porque secreta substâncias lá na luz do trato gastrointestinal, lá no intestino delgado. E é isso que a gente vai ver hoje. Ele produz o suco pancreático. E esse suco é liberado pelo mesmo canal que libera a bile, a gente tem um duto comum aqui, e libera esse conteúdo lá no intestino delgado, lá no duodeno, e esse suco pancreático vai promover a digestão química dos alimentos. O que contém esse suco pancreático, pessoal? Basicamente, água, claro, suco pancreático, ele contém água, contém bicarbonato e contém
muitas enzimas. Tá? Qual que é a função do bicarbonato no suco pancreático? A principal função é neutralizar a acidez do estômago. Lembra, a gente viu na aula passada, o quimo produzido no estômago ele é extremamente ácido, o suco gástrico é extremamente ácido, e esse quimo acidificado ele chega lá no duodeno, né, chega lá na porção inicial do intestino delgado, e ele precisa ser neutralizado, a acidez precisa ser neutralizado, ou seja, o quimo precisa ser alcalinizado. E por que isso? Porque as enzimas que agem lá no intestino delgado, elas dependem de um pH alcalino para funcionar. Enzimas, para funcionar, elas precisam estar no pH ideal. Então, enquanto as enzimas gástricas, né, a pepsina, por exemplo, agem num pH ácido, as enzimas intestinais agem num pH alcalino. Então, a função do bicarbonato é alcalinizar o meio, é neutralizar a acidez do estômago. Tudo bem? E as enzimas, pessoal? Existe um conjunto de enzimas lá no suco pancreático. Eu coloquei algumas aqui para vocês começarem a se familiarizar com essas enzimas. Então, tem enzimas que trabalham na digestão de carboidratos, por exemplo, a amilase pancreática, né, ou alfa-amilase pancreática. A gente tem enzimas que trabalham na digestão de proteínas, né, a tripsina, a quimiotripsina, a carboxipeptidase, elastase, então algumas delas. E, finalmente, as enzimas que trabalham na digestão de gorduras, né, as lipases, a lipase pancreática, a fosfolipase e por aí vai. Eu sei que esses nomes assustam, eu não quero que vocês decorem todos esses nomes, mas eu queria que vocês começassem a ficar ligados, né, porque o nome indica a função da enzima. Uma lipase, né, lise quebra, lipase quebra lipídios. Uma amilase quebra carboidratos. Então, o nome indica, de uma certa maneira, a função da enzima, e acho que isso não é tão difícil da gente lembrar. Tudo bem? Então, essas enzimas vão chegar lá no duodeno, vão ser secretadas pelo pâncreas no duodeno, e lá no duodeno elas vão agir, né, promovendo a quebra enzimática dos alimentos que ali estiverem. Ok? E um detalhe importante, principalmente com relação às proteases, ou seja, as enzimas que digerem proteínas, as enzimas proteolíticas, é o fato de que aqui acontece algo parecido com o que acontece com a pepsina lá no estômago. Né? Relembrem o que a gente viu na aula passada. A pepsina, lá no estômago, ela é produzida, ela é secretada primeiro na forma inativa, né, na forma de uma proenzima, para depois se transformar na enzima ativa, para evitar que a enzima digira a própria célula que a produziu. Aqui é a mesma coisa. O pâncreas, ele produz uma série de proteases, né, a gente acabou de ver. Mas essas proteases, elas são produzidas, elas são secretadas na forma de enzimas inativas, na forma de proenzimas, que só vão se tornar ativas lá na luz do intestino delgado, lá na luz do duodeno. Tá? Então, aqui tem um mecanismo pelo qual isso acontece. Então, o pâncreas secreta aqui essas enzimas inativas. Né? Por exemplo, a tripsina, ela é secretada na forma de tripsinogênio. Né? O tripsinogênio, ele vai ser transformado em tripsina por uma enzima lá do duodeno, uma enzima que a gente chama enzima da borda em escova, porque ela fica presa aqui na borda, na parede, que tem um formato de escova aqui da mucosa intestinal. E essa enzima, chamada enteropeptidase, vai transformar o tripsinogênio inativo em tripsina ativa. A tripsina, por sua vez, vai ativar um conjunto de proenzimas em enzimas ativas. Tá? Por exemplo, o quimiotripsinogênio vai virar quimiotripsina, a procolipase vai virar colipase, a fosfolipase vai virar uma fosfolipase e por aí vai. Né? A tripsina ativa todas as outras proteínas, justamente para evitar que o pâncreas, ao se produzisse as enzimas já ativas, digerisse a si próprio. Isso parece meio absurdo, mas isso acontece, né, em situações patológicas. Por exemplo, se eu tenho uma obstrução aqui desse duto, né, de liberação, o duto pelo qual o suco pancreático é liberado, isso acontece às vezes, né, isso aqui pode ser obstruído, eu posso gerar uma situação de pancreatite, ou seja, eu começo a acumular essas enzimas aqui dentro e essas enzimas começam a se ativar dentro do pâncreas e eu tenho um estrago enorme aqui, que pode levar inclusive à morte. É uma situação bastante grave. Tudo bem? Bom, então essas enzimas, uma vez ativas, vão continuar o processo de digestão, tanto de carboidratos, quanto de lipídios, quanto de proteínas. Né? Lembrando que os carboidratos vão ser digeridos até monossacarídeos, até glicose, frutose e lactose. Os
os lipídios, né, vão ser digeridos até ácidos graxos, né, e glicerol. E as proteínas vão ter que virar aminoácidos. Tudo bem? Ou seja, o processo aí é de quebra dos macronutrientes nos seus constituintes mais básicos para que eles possam ser finalmente absorvidos pelo intestino delgado. É lá que acontece a absorção dos alimentos. Tudo bem? O intestino delgado, ele possui aqui na parede dele, né, uma série de enzimas, que são enzimas que a gente chama de enzimas da borda em escova, porque a borda do intestino delgado ela é em formato de escova, vocês estão vendo aqui, né, e essas enzimas presentes aqui na borda em escova terminam esse processo de digestão, né, fazem essa quebra final dos alimentos. Então, só para ilustrar isso, né, a gente já falou em aulas anteriores que a lactose do leite, né, ela é constituída por uma glicose e por uma galactose. A gente não absorve lactose, né, ela é muito grande para ser absorvida. A gente absorve glicose e galactose. Ou seja, para que isso ocorra, precisa ter uma enzima que quebra a lactose. E a gente possui uma enzima que quebra a lactose. O nome dessa enzima é lactase. Entretanto, algumas pessoas, isso é bastante frequente na população, não possuem essa enzima, ou possuem essa enzima em quantidade insuficiente para quebrar a lactose. E aí, se eu não consigo quebrar a lactose fica aqui no trato digestório, ela começa a fermentar pela ação de bactérias, e aí eu tenho diarreia e uma série de coisas que pessoas que têm intolerância à lactose são sintomas que uma pessoa que tem intolerância à lactose possui. Tudo bem? Ou seja, ela não consegue quebrar a lactose porque não tem essa enzima da borda em escova aí que a gente chama de lactase. Ok? Eu estou usando esse exemplo para ilustrar esse processo final de digestão dos alimentos, né, nos seus constituintes mais elementares, nos seus constituintes mais básicos, para que aí eles possam ser absorvidos pela parede da mucosa intestinal. Ok? Essa absorção se dá, como eu acabei de dizer, na mucosa, né? E se a gente olhar para a mucosa intestinal, a gente vai perceber que essa mucosa ela é cheia de pregas, né? Ela é cheia de vilosidades, e essas vilosidades, por sua vez, né, são constituídas por células que têm microvilosidades, né? Tem essa borda em escova aqui que eu estou comentando com vocês. Então, nota, eu tenho pregas, eu tenho vilosidades e tenho microvilosidades. Qual que é a importância desse arranjo? Vocês já devem estar imaginando, e a gente comentou isso já lá no passado, esse arranjo ele aumenta muito a superfície de contato do intestino delgado. Ele aumenta em até 600 vezes a superfície de contato do intestino delgado. Isso é importante, eu preciso de uma superfície muito grande porque é lá que vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Tá? Os nutrientes vão ser absorvidos por essa célula e vão atingir os capilares, né, que irrigam essa estrutura. A gente tem uma rede capilar, vocês estão vendo aqui na estrutura, nessa figura, que irriga essas vilosidades, né, e acima dessa rede estão lá as células com a borda em escova, né, que absorvem os nutrientes, né, e esses nutrientes vão parar então nesses capilares. Então, carboidratos e proteínas, né, carboidratos e aminoácidos, né, monossacarídeos e aminoácidos vão parar nesses capilares, enquanto que os lipídios vão parar nos capilares linfáticos, estão mostrados em amarelo aí. Né, os lipídios vão principalmente atingir os capilares linfáticos e posteriormente a corrente sanguínea. Tudo bem? Bom, esse processo se dá por meio de vários mecanismos diferentes, a gente não vai abordar aqui, né? A gente tem proteínas transportadoras aqui, diversas proteínas transportadoras, e ocorrem diversos tipos de processos aqui de absorção desses nutrientes. A gente não vai investigar isso em detalhe, porque acho que foge o nosso objetivo aqui, o nosso escopo. E eu queria comentar que, uma vez que esses nutrientes atingem esses capilares, então aqui está, essa figura está mostrando aqui os capilares, está representando aqui no meio os capilares que envolvem o trato gastrointestinal, né, os capilares que estão lá envolvendo o estômago e principalmente o intestino delgado. Essas substâncias, uma vez absorvidas e atingindo a corrente sanguínea, o primeiro local para onde elas são direcionadas é o fígado, né, por meio de uma veia que a gente chama de veia porta hepática. A gente tem um sistema aqui que a gente chama de sistema porta hepático. O que é um sistema porta? A gente já viu alguns sistemas porta aqui ao longo do curso. O sistema porta é quando eu tenho duas redes de capilares ligadas. Então, eu tenho uma rede de capilares lá no sistema digestivo e uma rede de capilares lá no fígado. Então, os nutrientes são absorvidos nessa rede e são transferidos lá para o fígado, onde eles sofrem a primeira metabolização. Então, o fígado é responsável pela primeira metabolização desses alimentos. E daí,
eles, por meio da circulação sanguínea, vão atingir todo o resto do organismo. Ok? Isso é importante, né? E, por exemplo, farmacologicamente isso é importante, porque as drogas que a gente toma por via oral, né, os remédios que a gente toma por via oral, também passam por esse sistema porta, né, por esse sistema porta hepático. Os farmacologistas chamam isso de metabolismo de primeira passagem. Então, toma um remédio, por exemplo, ele vai ser absorvido no estômago ou no intestino delgado, principalmente, vai parar lá no fígado e o fígado vai metabolizar esse remédio, aumentando, mas principalmente, né, quase sempre diminuindo a biodisponibilidade desse remédio, de maneira que eu preciso entender como é que isso funciona, né, se eu quero entender como é que essa ação vai ser disponibilizada no organismo. Se eu quiser evitar esse metabolismo de primeira passagem aqui que eu estou descrevendo para vocês, eu preciso administrar a droga por outras vias, por exemplo, intravenosa ou intramuscular, se eu quiser evitar que ele passe pelo fígado logo de cara. Tudo bem? Bom, e finalmente a gente chega na última estrutura do trato gastrointestinal, que é o intestino grosso. O intestino grosso ele é dividido em colo ascendente, né, aqui o ilho, né, o final do delgado, né, ele termina aqui no colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, nessa curva aqui, finalmente reto e ânus. Tudo bem? No intestino grosso, eu tenho a finalização do processo digestivo, mas aí não é uma digestão enzimática, é uma digestão feita principalmente por bactérias, né, pela microbiota que vive ali no intestino grosso. Eu vou falar daqui a pouco um pouco melhor da microbiota, né? Então, eu tenho esse final desse processo digestivo feito principalmente por bactérias e eu tenho o final da reabsorção de água, né? Lembra que eu comentei na aula passada que cerca de 1 litro de água é absorvido no intestino grosso, né? E é lá que eu tenho então essa finalização do processo e eu tenho a formação das fezes que vão ser expulsas lá pelo ânus. A gente vai ver isso na aula que vem. Tudo bem? Para terminar a nossa aula hoje, eu queria comentar um pouco sobre essa microbiota que eu acabei de mencionar para vocês, né? O nosso trato gastrointestinal inteiro, não só o intestino grosso, o delgado também, ele é habitado por um conjunto de micro-organismos, a gente chamava antigamente de flora intestinal, né? Flora intestinal não é um nome legal, né? Tanto que ele está sendo substituído por microbiota, e é um campo de pesquisa muito importante hoje em dia, né, muito excitante, porque os cientistas estão vendo que essa microbiota ela desempenha um papel cada vez maior na nossa vida. A gente está descobrindo coisas fantásticas sobre esses micro-organismos, né? Por exemplo, né, uma coisa que os cientistas identificaram é que para cada célula do nosso organismo existem 10 células de micro-organismos presentes. Ou seja, tem mais micro-organismos do que células humanas. É como se a gente é forrado desses micro-organismos. Nossa pele, praticamente todas as nossas mucosas são forradas de micro-organismos, né? A gente tem quase 1 quilo de micro-organismos andando junto com a gente aqui. É quase difícil saber se eles andam junto com a gente ou a gente que anda junto com eles, né? A gente vive meio que num processo de simbiose, né? Porque eles nos ajudam com uma série de funções, então eles ajudam na nossa defesa, por mais estranho que pareça, mas eles ajudam, porque eles habitam o nosso intestino, por exemplo. Eles protegem o nosso intestino, eles protegem o trato gastrointestinal contra a infecção de patógenos. Quando eu tomo um antibiótico, por exemplo, e removo essa microbiota, eu fico muito suscetível a infecções por agentes patogênicos. Então, eles têm uma função de defesa, eles têm uma função nutricional, e eles têm funções que a gente está descobrindo recentemente. Eles estão relacionados, por exemplo, parece, com obesidade e eventualmente até com doenças mais, né, doenças do sistema nervoso central. É um campo bastante excitante de pesquisa. Eu queria que vocês, até recomendar que vocês procurassem na internet sobre esse assunto, que é um tema bastante legal, né? Essa colonização, ela acontece logo no parto, né? O bebê, quando ele nasce, no momento do nascimento, ele é colonizado por esses micro-organismos que estão presentes lá no canal vaginal da mãe, né, e é ali que começa, o que tudo indica, a colonização. E é um dos motivos, né, é uma das diferenças entre o parto normal e o parto cesariano. Na cesariana não tem essa colonização, ou a colonização é diferente. E tem gente estudando quais as consequências para a vida adulta desses 2 tipos de colonização que acontecem no momento do nascimento. Tudo bem? Existem até evidências hoje, né, muito recentes, de que essa colonização eventualmente acontece até antes do parto, mas isso ainda é fruto de estudo. Tudo bem, pessoal?
Então, acho que com isso a gente termina essa parte e na aula que vem a gente encerra o sistema digestório. Até lá, pessoal!